Bom, e como é que se dá o funcionamento de um algoritmo de aprendizagem de máquina? Esse se dá em duas etapas. A etapa de treinamento, que a gente vê aqui na parte superior da imagem, e a etapa de predição, que a gente vê aqui na parte inferior da imagem. A parte de treinamento é a etapa onde o modelo ele vai ser ensinado a resolver uma tarefa com exemplos resolvidos de entrada e saída. Então, basicamente, a gente vai precisar de um conjunto de treinamento com exemplos de entrada resolvidos. No caso, por exemplo, de máquinas de tradução, a gente vai precisar de um corpus paralelo, onde a entrada vai corresponder aos textos num determinado idioma, e o corpus de saída vai corresponder às traduções desse texto no idioma desejado. Então, esses pares de entrada e saída são dados como exemplo para o algoritmo de aprendizagem de máquina durante o treinamento, que vai aprender espontaneamente a sequência de passos para converter a entrada na saída, nesse caso, a fazer a tradução. Uma vez que ele é treinado e avaliado e vê-se que tem um bom desempenho, ele pode ser colocado em produção. E aí que entra a etapa de predição, que é quando, dado uma nova entrada, ele é utilizado para prever a saída. Então, aqui nesse caso, a etapa de predição é o que a gente vê quando a gente entra no Google Tradutor, por exemplo. Lá tem um modelo de aprendizagem de máquina para tradução que já foi treinado e está na etapa de predição, tal qual, dada uma entrada nossa no site, ela é consumida por esse modelo, por essa máquina de tradução treinada, que gera a tradução desejada. Então, essas são as duas etapas de um algoritmo de aprendizagem de máquina. A primeira, que é o treinamento. Uma vez treinado, ele está pronto para classificar ou para gerar novos exemplos a partir da etapa de predição. Só que aqui a gente vê que entre a entrada e o algoritmo de aprendizagem de máquina, tem essa etapa aqui de extração de features. A entrada que é definida não é bem aquela que é dada para o modelo, e sim as features que são extraídas dessa entrada. Mas o que são essas features? Bom, as features elas são características relevantes da entrada para resolver uma tarefa. A extração e codificação dessas features são os primeiros passos na implementação de um algoritmo de aprendizagem de máquina, principalmente nos tradicionais. Hoje em dia, essa tarefa de gerar as features para uma entrada já está mais automatizada. Mas algumas dicas para vocês. A extração de features ela é um processo de tentativa e erro, é movido muito pela intuição do desenvolvedor com relação ao problema. Então, principalmente para algoritmos tradicionais, o importante é começar incluindo todos os recursos que vocês pensarem e verifiquem posteriormente se eles são realmente úteis. Tá? Para ficar mais claro, esse é um exemplo de extração de features. Imagine, por exemplo, que eu queira treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina para classificar se um nome dado como entrada ele é feminino ou masculino. Aqui, nesse caso, não é bem o nome que nós vamos dar como entrada para o algoritmo de aprendizagem de máquina, mas features que nós vamos extrair dessa entrada. E aqui nós podemos definir como features, por exemplo, o primeiro e último caracteres do nome, assim como o número total de caracteres. Então, para a entrada, por exemplo, Adriana, eu vou passar como entrada para o algoritmo de aprendizagem de máquina A, que é o primeiro caractere desse nome. A também é o segundo feature, que corresponde ao último caractere do nome, e 7, que é o número total de caracteres. Já para André, por exemplo, eu passaria A como a primeira feature, que corresponde ao primeiro caractere, E, que corresponde ao último caractere como segunda feature, e 5, que é o número total de caracteres. Então, essas são features que eu julguei relevante, que eu extraio da entrada para dar como entrada para o algoritmo de aprendizagem de máquina, esperando que ele vai conseguir prever o gênero do nome. Como eu disse, essa etapa de extração de features ela é mais utilizada para algoritmos tradicionais. Hoje, principalmente na linguística computacional, essa etapa de se achar features para um token ou um conjunto de tokens já foi mais automatizada. Como, por exemplo, dado uma palavra que nós queremos dar como entrada para um classificador, algo que nós podemos fazer é utilizar as representações vetoriais que nós aprendemos na última aula como features. Então, aqui nesse caso, vamos supor que eu queira classificar Fernanda, se é um nome feminino ou masculino. Algo que eu posso fazer, ao invés de extrair o primeiro, o último caractere e o número total de caracteres como features, eu posso utilizar o word embedding, correspondente a essa palavra que nós aprendemos na última aula. Então esse word embedding é utilizado como entrada para o classificador que vai aprender a classificar se aquele nome é masculino ou feminino. Já no caso de uma sequência de tokens, ou seja, para um texto, eu posso utilizar a representação vetorial TF-DF,
Então aqui eu teria este filme é horrível, eu extraio a representação TF e DF como features, essa é dada como entrada para o classificador para ele classificar, por exemplo, se aquela revisão ela é positiva ou negativa.